A CEMIG realmente está aí fazendo 73 anos em um momento muito positivo, talvez eu diria um dos melhores momentos da história da companhia, né? A gente está fazendo o maior programa de investimentos da história da CEMIG. São 59 bilhões em 10 anos, o que dá aí algo como 6 bilhões de reais por ano. Eu lembro, Helenice, que quando eu assumi, né, que em 2018, a CEMIG investiu 950 milhões de reais. Ou seja, menos de 1 bilhão. Menos de 1 bilhão para hoje, o ano passado foi 5,5, esse ano vai ser mais do que 6. Acho que essa é a transformação do ponto de vista da gente poder com orgulho dizer aí que com 73 anos, a CEMIG voltou a ser indutora do desenvolvimento de Minas. Ô Reinaldo, e você falando aí desse mega investimento, e quando você assumiu, a gente pode dizer que a gente tinha uma situação pré-falimentar da CEMIG, um pré-estado de default aí, né? Aí já é mais radical, né? Da insolvência financeira. Chegou a esse ponto, quando você olhou as contas todas lá e falou, opa, peraí, como é que vai ser agora? Olha, Helenice, eu acho que estava numa situação muito próxima de entrar em default mesmo, né? Sério isso? Sério, a gente emitiu dívida a dólar mais 9, né? A relação, é um número aí muito financeiro, relação dívida líquida EBITDA estava acima de 5. Né? Então, assim, muito alavancado? Muito, muito alavancado. Situações extremamente delicadas, né? Eu realmente, quando eu cheguei na CEMIG, me surpreendeu o grau de deterioração da empresa. Né? E acho que a primeira coisa que a gente quis fazer foi colocar a casa em ordem. Né? Então, o que a gente buscou fazer? Acho que a primeira coisa que a gente olha é como é que está o dia a dia da empresa. Uhum. Né? Assim, os gastos operacionais, capacidade de geração de caixa da empresa para fazer investimento. Aí esse foi o primeiro número que me surpreendeu. Né? A CEMIG gastava muito mais do que as suas despesas autorizadas, que é aquilo que a ANEEL que a ANEEL define como empresa de eficiência e que coloca na tarifa do consumidor. Então a CEMIG estava com despesas acima das despesas regulatórias e com perdas técnicas e comerciais também acima das regulatórias. A gente estava mais de 1 bilhão de reais acima das despesas. Nossa! Hoje nós estamos abaixo. Então aqui tem um esforço muito grande de gerar eficiência, de colocar a empresa em padrões que são os padrões de mercado, que é o padrão que a ANEEL autoriza na tarifa que vai ao consumidor. Na regulação dela. Né? Então, aqui acho que tem um esforço muito grande que a CEMIG saiu de estar fora das despesas regulatórias e fora das perdas regulatórias para estar dentro das perdas regulatórias. A segunda coisa que também me surpreendeu, então esse foi o nosso primeiro esforço, né? De trazer eficiência para a empresa. Né? Da empresa gastar de acordo com o que ela recebe na tarifa. Reduzir essa relação dívida líquida versus EBITDA, né, para 1,3%, mais ou menos, hoje, né? Só vou tentar te contar assim, esse primeiro momento é pôr a empresa nos parâmetros de eficiência. Posso até te dar depois muitos exemplos aí de coisas que a gente fez para colocar a empresa dentro desses parâmetros. A segunda coisa o caixa que a gente gerava não estava indo para investimento em Minas, estava indo para investimentos fora de Minas. Então Light, esse também... Taesa, Renova, Santo Antônio. Isso. Então, a gente investiu nessas empresas ao longo aí dos anos, né? A valores de hoje, praticamente 40 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né? Realmente é muito dinheiro. É muita coisa. E aí o que nós fizemos? Né? Nós revimos a estratégia da empresa para dizer o que a empresa sabe fazer. Né? E aí que saiu o nosso slogan que chama Focar em Minas e Vencer. Ou seja, a CEMIG, né, nos seus 73 anos, tem uma tradição técnica que ela é muito boa para construir e operar geração, usinas, transmissão e distribuição em Minas. Essa é a história da CEMIG, isso é o que a CEMIG sabe fazer. É o core business dela, É o core business, onde a gente tem vantagens comparativas. Né? Mas a CEMIG tinha entrado para ser acionista minoritária, e ela, né, acionista minoritária com, às vezes, pessoas físicas, ou com outras empresas, com fundos em Santo Antônio, em Rondônia,
Renova do país. Na Bahia, Light no Rio, Belo Monte no Pará, tá certo? Um monte de investimento que a gente era minoritário e não conseguia, toda vez que tinha alguma necessidade, eu tinha que acompanhar com colocar mais capital nessas empresas. Então, o que nós fizemos? Nós saímos de todos esses investimentos. Fez um desinvestimento. Fez um desinvestimento. Então, desinvestimos de Light, tudo. Desinvestimos de Santo Antônio, desinvestimos de Renova, recentemente desinvestimos de Aliança. Por quê? Porque a gente quer focar naquilo que nós sabemos, que é o nosso negócio, é onde a gente tem controle. E aqui em Minas. Um estado desse tamanho, né? Um estado desse tamanho. 853 municípios para fazer um monte de coisa e ficar fazendo lá fora? Para mim primeiro, colocar a empresa nos parâmetros de eficiência. Segundo, deixar de investir fora de Minas em participações que estavam destruindo o valor. Com problemas, né? E aí o que acontecia? Deixava de investir em Minas. Por isso que a gente investiu menos de R$1 bilhão em 2018. Por quê? Porque eu tinha que ficar colocando capital nessas empresas aqui, Light, Renova, Santo Antônio, Belo Monte, aí não sobrava dinheiro para eu poder investir em Minas, e porque ainda tinha despesas operacionais muito elevadas. Então, foi isso que a gente fez. A gente colocou a empresa dentro dos parâmetros de eficiência, a gente desinvestiu quase R$14 bilhões, e aí esse desinvestimento, ele é bom por quê? Primeiro porque eu consegui receber eu tive retorno financeiro, porque eu fiz a venda. Segundo, porque eu deixei de colocar capital. Sim. E tem que lembrar que parte dessas empresas acabaram entrando em recuperação judicial. Quer dizer, a CEMIG conseguiu sair antes dessa derrocada, conseguiu sair antes. E recuperação judicial, quando tem uma sociedade de economia mista como acionista, é muito difícil. Ninguém recebe. Fica anos, né? Na verdade, aí eu digo assim, os bancos vão querer receber da gente. Entendeu? Então fica muito mais difícil. Vem tudo em cima da sociedade de economia mista. Significa que nós teríamos que fazer aportes bilionários nessas empresas para sair da recuperação judicial. Ou seja, já sangrando dentro do Estado, né? E ainda ia ter que cobrir buraco. Santo Antônio é outro exemplo. Santo Antônio, quando nós saímos, alguns meses depois, a Eletrobras fez um aporte de mais de R$10 bilhões. Nós teríamos que fazer um aporte proporcional, teríamos que ter colocado ali mais R$1 bilhão. Nossa. Então são todos números muito grandes. E tinha uma outra coisa também, isso acabava consumindo o nosso tempo. Porque o nosso tempo era só ver essas situações. Tapar buraco, né? Tapar buraco de outras sociedades que não eram nossas. Então, acho que aqui está um pouco a estratégia, tá certo? Colocar a empresa dentro dos parâmetros de eficiência, desinvestir de ativos não estratégicos, focar em Minas e vencer e ter o orgulho de dizer, hoje a CEMIG volta a ser indutora do desenvolvimento de Minas e a CEMIG quer melhorar a qualidade de vida do mineiro e da mineira. Né? Então, aqui eu acho que está um pouco aí e saímos de fato, né, dessa situação que a gente emitiu dívida a dólar mais 9. Pois é, vocês tinham uma dívida, 40% da dívida era em dólar, né, gente? Esse dólar que foi aí, os píncaros, né, recentemente. A gente foi obrigado a quebrar, né, mesmo. A gente foi obrigado a fazer isso. A gente emitiu dívida a dólar mais 9 sem proteção cambial definitiva, ou seja, com um hedge limitado. Que medo. Um hedge limitado a R$5, agora você imagina... Foi mais de 6. O tamanho do risco que significa isso para a companhia. Então, hoje, a gente emite abaixo do soberano, tá certo? Então, a gente com nota de crédito, bom pagador aí, Triple A, a gente é a melhor classificação aí, de risco de crédito. A gente subiu 6 ou 7 notes, aí depende da agência de classificação de risco. Então, assim, você imagina, né, o que é sair de B ou B+, para AAA. Tá certo? Mais, né? A gente, efetivamente, hoje consegue emitir abaixo do soberano, que é espetacular, né? E a gente investe 100% em Minas. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.